eleições 2022. Faltando pouco mais de 2 meses para as eleições, foi divulgada nesta terça-feira mais uma pesquisa de intenções de voto para o governo de São Paulo. Acompanhe com a gente. De acordo com o levantamento IPEC, Fernando Haddad do PT lidera a disputa ainda no primeiro turno com 32% das intenções de voto, seguido por Tarcísio Gomes de Freitas do Republicanos, que aparece com 17%. O atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB, pontuou 10%. Carol Vigliar, do Unidade Popular, marcou 2%. Na sequência, aparecem Antônio Jorge, do Democracia Cristã, Elvis César, do PDT e Altino Júnior, do PSTU, com 1% apenas cada. Também pontuaram 1% Vinícius Poit, do Novo, e Gabriel Colombo, do PCB. Edson Dorta, do PSCO, não pontuou. No total, 35% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou não souberam responder. A disputa no segundo turno, vamos apresentar aqui os destaques. De acordo com o levantamento, em um cenário entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, o petista venceria a eleição com 47% dos votos contra 31% do candidato do Republicanos. No total, 22% disseram que votariam em branco, nulo ou não souberam responder. Para essa pesquisa, 1.504 eleitores foram entrevistados entre os dias 29 e 30 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Esse levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP 00761/2022. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. Roberto Mota. Mota, vamos começar por você, porque eu me lembro bem, quando nós analisávamos o início da campanha eleitoral, ou mesmo no período de pré-campanha, você dizia que acreditava que Tarcísio de Freitas iria crescer bastante, sobretudo depois do início da campanha eleitoral na televisão, também por conta de seu currículo e do apoio de Jair Bolsonaro. Dito e feito, ele assumiu agora a segunda colocação com 17 pontos. Esses ingredientes que eu elenquei aqui ajudaram Tarcísio ou você quer destacar uma outra coisa, um outro efeito, talvez? Eu acho que isso ajudou muito ao Tarcísio, principalmente o currículo dele, né? Nós tivemos a oportunidade de sabatiná-lo aqui na Jovem Pan. Sempre impressiona a segurança com a qual o Tarcísio fala sobre as coisas que ele fez. Não é sobre as coisas que ele quer fazer. Tarcísio não traz nenhuma ideia estapafúrdia, como a gente vê, às vezes, os outros candidatos trazendo para o debate. O Tarcísio fala do que ele fez. Ele tem um conjunto de experiências muito diversificado, esteve na missão no Haiti, que aborda um outro aspecto muito importante, né, da missão do governador, que é a segurança pública. Em comparação com isso, o que a gente tem visto nas declarações do Haddad, não há nenhuma novidade, não há nenhum projeto que capture a imaginação das pessoas. E o histórico do Haddad é um histórico controvertido, tanto em termos das coisas que ele fez quando foi prefeito de São Paulo, quanto das suas posições morais e ideológicas, né? Tem uma frase famosa do Haddad, quando era ministro da Educação, num depoimento numa comissão do Senado, que ele disse que a diferença entre entre Stalin e Hitler é que o Stalin, antes de fuzilar os seus inimigos, ele lia os livros dos inimigos. E ele citou isso como se fosse uma coisa positiva. Então, eu acho que nessa comparação entre a novidade, que é Tarcísio, e a coisa antiga, que os eleitores já conhecem, que é o Haddad ainda leva uma pequena vantagem, porque o Tarcísio não é conhecido. Minha expectativa é que isso mude ao longo da campanha. E aí, Amanda, o que teria feito o Tarcísio se descolar de Garcia? O apoio do presidente Bolsonaro pesa muito e também quem viveu em São Paulo entre 2013 e 2016 teve um pouco de experiência, conhecimento de como é Haddad no comando, pelo menos, de uma cidade?
Adriana, essa pesquisa é sobretudo ruim para o Rodrigo Garcia, porque em 2 semanas, com o começo da campanha eleitoral, lembrando que ele tem um latifúndio de tempo de rádio e TV, o dobro dos seus oponentes, Tarcísio e Haddad, e ele só oscilou positivamente de 9% para 10%. O Tarcísio subiu de 12 para 17, 5 pontos, e o Haddad também subiu um pouquinho, 29 para 32. Ou seja, parece que em São Paulo essa polarização vai repetir a polarização nacional, como muitos esperavam, como as campanhas do petista e de Tarcísio esperavam, e como eles acham que é um cenário melhor para os dois. Então, o que a gente está vendo aqui é uma consolidação do nome do Tarcísio. Ele carrega consigo a popularidade até certo ponto do presidente Bolsonaro, conhecimento, os votos que ele tem no estado de São Paulo, principalmente no interior, mas, por outro lado, carrega consigo também a rejeição ao presidente Bolsonaro. Ele ainda não cresceu de forma tão veemente assim, a campanha acabou de começar, ele é desconhecido ainda por grande parte do eleitorado, e é um cenário, sobretudo, em aberto. Se a gente olhar para os números de votos, para as intenções de votos indecisos e brancos e nulos, somados, somam 35%, somados representam 35% do eleitorado, ou seja, tem mais de 1/3 do eleitorado que ainda precisa ser convencido, conhecer melhor os candidatos, com certeza vai formar a sua convicção nesse próximo mês, ou seja, eu enxergo muito mais potencial de mudança no cenário em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, principalmente porque 2 figuras importantes, Tarcísio e Rodrigo Garcia, ainda não são tão conhecidas do eleitorado, do que na disputa nacional, em que o cenário parece muito mais estável.